Olá pessoal, então hoje vamos para a nossa primeira aula. Antes de começar a aula em si, eu vou me apresentar um pouco. Meu nome é Lucas Bezin, como eu já disse no vídeo de introdução. Eu sou pós-doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Fabíola Roden é a minha supervisora. Atualmente eu faço uma pesquisa sobre a síndrome do ovário policístico, então trabalhando nas relações entre ciência e sociedade, né, como que essa síndrome ela é entendida, como que ela é produzida, quais são as implicações sociais, né, dessas questões. Além disso, eu tenho graduação, né, sou bacharel em ciências sociais, com ênfase em antropologia social, e fiz mestrado e doutorado também pelo programa de pós-graduação em antropologia social da URGS. Uh, Até então eu vinha estudando questões relacionadas à identidade de gênero e à vinculação de demandas de movimentos sociais LGBTs dentro da agenda política do país. Agora eu mudei um pouco de área e estou um pouco mais relacionando as minhas pesquisas com os estudos sobre ciência e sociedade, né? Tendo dito isso, eu sempre tive uma relação muito forte com a literatura. A ideia desse curso surgiu de uma conversa entre eu e a Larissa Costa Duarte, que vai dar as duas aulas seguintes às minhas. Uh, e a gente teve já um canal no YouTube, né? Se alguém quiser procurar, ele ainda existe, se chama Um Teto Todo Nosso, onde a gente discutiu alguns livros. Foi uma ideia muito rápida, mas a gente tem uma discussão lá do livro Orlando, da Virginia Woolf, muito próxima dessa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Uma ideia de uma leitura acompanhada a partir de noções da antropologia. Então, as discussões que estão baseando esse curso, elas vêm um pouco dessa discussão que eu e a Lara sempre tentamos provocar, e a Fabiola também, né, tem uma série de artigos sobre divulgação científica, então nós pensamos que seria interessante fazer esse tipo de relação onde a gente divulgasse os conhecimentos da antropologia junto com esse nosso prazer e essa nossa vontade de discutir literatura, né? Então, nesse sentido, eu sempre tive essa relação, né? Eu sou também coordenador de um grupo de leituras de autores LGBTs, chamado Somos Mais Literatura. Vocês podem encontrar, se tiverem interesse, no Instagram. E hoje eu vou enfocar, né, nessa nossa primeira aula, nessa primeira semana, no tópico relações de gênero e mais especificamente no que eu tô denominando de distopias sexuais, né? Então, para começar a conversa, o que seria essa ideia de distopia sexual, né? Aqui é um pouco de uma provocação, né? Por um lado, a ideia de distopia que representando essa ideia, né, de uma representação ou uma descrição, seja organizacional, seja social, né, ou seja, de uma sociedade, principalmente quando a gente está pensando na antropologia, cujo valor em si ele vai representar uma antítese da utopia, né, ou uma noção de uma utopia negativa. Eu gosto mais desse segundo sentido, né, a ideia de imaginar uma época ou um estado em que se vive sobre condições de extrema opressão, desespero ou privação, né? Uh, Aqui a noção de distopia ela vem um pouco sobre essa relação com a utopia, como a gente vai ver, né, no final agora, quando eu trouxer as implicações do que eu estou pensando junto com vocês com essa teórica chamada Donna Haraway. Mas a distopia aqui a gente está pensando com uma quebra, né? Uma quebra de uma utopia ou uma quebra de um processo de imaginação, né? Ou um processo de imaginação negativado, né? Então, mas vamos ficar um pouco com essa noção, né? Então, a distopia como uma quebra ou como essa utopia negativa, né? Mas sempre numa noção de um estado imaginário. E distopia sexual, porque aqui sexual, pegando diretamente do dicionário, né? Como
na sua primeira significação de relativo ou pertencente ao sexo, então relacionado à reprodução, né? Ou no seu segundo significado, que possuem órgãos sexuais. Então, distopia sexual aqui, porque a questão que está sendo colocada em pauta dentro dessas distopias são justamente e principalmente a noção de reprodução, né? Então eu estou tentando pensar em alguns tipos, né, de literatura que estão tentando provocar nessa relação de uma utopia negativa que está sendo majoritariamente pensada a partir da noção de reprodução, né? Então, aqui essa questão ela vai se colocar então nesse sentido, né? A reprodução humana, principalmente, vai ser o tópico central quando a gente está pensando essa distopia, né? Ou essa utopia negativa. Como uma forma, eu acho, de uma primeira aproximação, antes da gente chegar na Joanna Russ, eu acho que a gente tem um imaginário coletivo muito forte agora, né? Através desse livro e depois série do trabalho da Margaret Atwood, né? Que é justamente o conto da Aya, né? Ou The Handmaid's Tale, que é uma série que ganhou muitos prêmios, né, muito aclamada pela crítica, e que justamente fala sobre um futuro distópico, né, onde essas mulheres, né, você tem um tipo de catástrofe na Terra, onde você tem um problema de reprodução, então as mulheres são colocadas nessa posição da Aya, que vão simplesmente ser mulheres utilizadas para gravidez, né, então elas vão ser utilizadas enquanto instrumento de uma gravidez, né, vão engravidar de vários homens dentro de uma lógica estatal, né? Então isso numa noção de distopia onde a gente perde, por exemplo, a humanidade dessas mulheres em detrimento de um tipo de governo sobre esses corpos, né? A gente teve o lançamento agora, né, do livro que dá seguimento a essa história, né? O Conto da Aya foi lançado em 85, Os Testamentos, que é o livro seguinte, foi lançado no ano passado, em 2019. Então a gente tem aí 34 anos, né, de história entre. E esse livro é justamente muito inspirado nessa noção do sucesso, né, que foi o livro do O Conto da Aya, e que contam apenas uma parte dessa história, né? A história que é contada no livro ela fica mais restrita às duas primeiras temporadas, se eu não me engano, ou a primeira temporada. Então, ela não necessariamente se desenvolve, né? Porque o Conto da Aya, para quem não conhece o livro, ele não é feito necessariamente numa noção de narrativa em primeira pessoa de um autor onipresente, né? Nós temos uma noção de que esses são diários, né, gravações em fita, que essa personagem principal fala, né, grava suas histórias, e isso é encontrado muitos anos depois por historiadores que vão recontar essa história, né? Então, se tem uma noção aqui de que não necessariamente a gente está falando de uma narrativa em primeira pessoa, como é o caso da Joanna Russ, né? Mas trazer o conto da Aya para falar um pouco sobre essas distopias sexuais é justamente começar a povoar um pouco essa imaginação, né, do que eu estou trazendo aqui como algo interessante para a gente pensar essas relações de gênero. Nesse sentido, a gente chega no conto da Joanna Russ, né, Quando Tudo Mudou. Ele é uma tradução que eu e a Larissa fizemos, né? Ela foi feita para um primeiro curso que a gente deu. E ela é uma... A Joanna Russ ela é muito produtiva, né? Ela tem uma vasta produção, na década de 70 principalmente, mas ela nunca chegou a ser traduzida pro português, né? Pelo menos no Brasil. Eu não tenho muita certeza em Portugal. Mas, então, a gente queria trazer um pouco dela, porque ela tem muitos livros e tem muitas prerrogativas que são a partir dessa noção dessas distopias, né, sexuais. Então, esse conto que a gente deu para vocês lerem, né, ele é escrito ele é lançado dia 17 de março de 1972 nessa coletânea Again Dangerous Visions, né, que vai ser
feita por esse editor, o Arlan Ellison, e, e ela vai ser, então, ela vai ter um tipo de repercussão muito interessante, né, porque eu acho que ela traz uma série de questões que a gente vai discutir. Um pouco mais da Joanna Russ, ela é uma autora americana, ela nasce em Nova York, né, em 1937, morreu também nos Estados Unidos, em Tucson, com 74 anos, em 2011, né, então muito recentemente. E um dos livros que eu acho que é mais interessante também, né, para quem tem a possibilidade de ler inglês e tem a possibilidade de ter acesso a essas obras, é o The Female Man, que não foi traduzido, né, que é um livro de 1975 que dialoga muito com esse conto que a gente está trazendo hoje, que fala sobre quatro personagens principais, as Jotas, que são quatro mulheres que vivem no mesmo a ideia de um multi-universo, né? Então essas quatro mulheres elas vivem na Terra, mas cada uma num tipo de linha temporal, né? Então você vai ter uma que vai viver na Terra como nós conhecemos, uma onde o período da depressão, né, de 1922, 29, ela vai durar muito mais tempo, então vai ter uma série de outras consequências. Ela vai ter um local, uma terra onde as questões de gênero elas são muito mais abertas, não são tão binárias. Um outro onde ela vai ter essas diferenças de gênero muito marcadas. Então, ali esse exercício das distopias, né, e utopias, ele fica mais interessante de ser pensado, justamente porque a gente consegue pensar e ver um pouco melhor essas relações em termos de uma comparação, né? Ela provoca um pouco esse pensamento mais nitidamente, justamente nessa comparação entre essas quatro personagens e o que elas conseguem fazer, o que elas não conseguem fazer, quais são suas imaginações a partir desses diferentes lugares, né? Mas que se figuram dentro de uma certa um, familiaridade, né? A gente está dividindo o mesmo espaço, que é a Terra, mas a gente está em momentos temporais que têm consequências diferentes, né? Mas falando então especificamente do conto, né? Eu queria trazer com vocês, acho que todo mundo já leu, então eu não vou necessariamente resumir o conto para vocês. Eu acho que a ideia aqui é a gente muito mais trocar impressões e trazer um pouco mais essa análise crítica, né, a partir de um olhar antropológico. Então, eu vou falar sobre três características que eu achei muito interessantes no texto e que me levam a pensar coisas depois com a Donna Haraway, né? A primeira delas, e essa foi uma questão, né? Se existe algum tradutor ou tradutora que está acompanhando esse curso, essa primeira questão foi uma que eu e a Lara, né, a Larissa, mas também conhecida como Lara, tivemos que trabalhar no texto, né, que é a escrita dela no original, ela não é generificada, né? Então, quando a gente está falando da personagem principal, nós estamos falando de uma mulher, né? Essa escrita ela não é generificada, ela não é marcada, justamente para a gente não identificar que nós estamos falando, né, de uma relação ou de um mundo habitado apenas por mulheres, né? Então existe uma demarcação proposital, né, da autora de não identificar o sexo da narradora até que isso vire uma questão, né? Então isso é interessantíssimo. Por quê? Porque o gênero chega no texto em termos, né, de uma preocupação pro leitor, né, enquanto algo que, né, que desloca as suas posições, justamente com as chegadas aos homens, né, nesse planeta, né, do enquanto longe. Então, é interessante aqui, né, que por mais que a gente tenha descrições narrativas das filhas, né, e da esposa dela, essas características em si, elas não são demarcações específicas de gênero até então, né? Nós temos demarcações que povoam uma ideia de uma heterossexualidade, né, de um casal heterossexual. Então a gente está falando da esposa que dirige mal, dirige muito acelerado, da filha dela, né? Então, dentro daquilo a gente está numa normalidade porque a gente pressupõe, né, um sexo masculino para essa pessoa que está nos narrando a história. Quando chega uns homens, né, e ela fala sobre o quanto isso é estranho, isso é diferente, a gente tem esse primeiro movimento de, bom, então pera, talvez
a pessoa que tá me narrando não seja um homem. Talvez a gente esteja falando de um outro lugar, né? A gente esteja falando de um casal de lésbicas, por exemplo, né? De duas mulheres. Então, o gênero aqui, essa ideia de relações de gênero surge então enquanto essa marca corporal dessa chegada do homem e dessas brincadeiras, né, da filha dela, por exemplo, dizer que eles são muito mais feios do que ela imaginava que eles seriam bonitos, e a gente começa então a entender um pouco melhor o que está acontecendo, né, o que está se deslocando para esse tipo de construção tá aparecendo. E aqui eu tenho uma pressuposição, né, um tipo de pensamento que surgiu quando eu estava lendo esse texto da última vez, que tem uma relação direta com o feminismo, né? E aqui o feminismo entendido como essas autoras maiores, né, que são mais citadas e que se falam sobre essa noção da mulher, principalmente a mulher na escrita e no, né, no espaço social. E aqui eu acho que ela está falando diretamente com a Simone de Beauvoir e a Irigaray, né, que vão falar, por exemplo, sobre o quanto o corpo que é marcado é o corpo feminino, né? O, o universal é o masculino quando a gente se fala em linguagem, quando a gente fala, né, em termos sociais de um modo geral, né, da política. O corpo masculino é o corpo neutro, né? Porque é ele que está sempre sendo colocado enquanto universal. Então essas duas autoras elas vão discutir entre si, falando sobre o quanto o corpo marcado ou que se marca é o feminino, né? Então o gênero ele surge dentro da narrativa quando ele é o feminino. O que eu acho que é interessante que a Joanna Russ ela vai nos provocar é que aqui o marcado é o homem, né, e não a mulher. Então a gente começa a inverter um pouco essas relações de gênero, porque a gente começa a pensar um pouco melhor sobre, bom, né, aqui é o corpo masculino que está provocando essas relações e essas modificações na gente, né? Uh, e eu acho que o interessante aqui é que não sei se teria necessariamente esse impacto se a gente pensasse a história ao avesso, né? Se fosse uma colônia só de homens e que viessem mulheres, né? Mulheres chegassem nesse planeta. Então acho que a segunda característica é um pouco isso, né? É como a gente. O conto em si ele se modifica não pela chegada deles em si, mas por eles demarcarem esse espaço, né, do masculino. E é justamente nessa passagem, na chegada deles, né, que a gente vai ter essa desconstrução de uma utopia, né? E é aí que se instaura dentro desse conto essa distopia sexual, né? Justamente porque, como terceiro ponto que eu queria destacar com vocês, o gênero ele passa a ser entendido, então como ou ser entendido não, ele é utilizado, né, enquanto uma forma de governo. Os homens demandam, então, que eles voltem ao planeta, né? A gente descobre, então, que teve uma peste que dizimou todos os homens do planeta e ficaram só as mulheres. E elas desenvolveram todo um sistema e uma série de questões. A própria noção de reprodução, né, é discutida ali. Na noção de juntar dois óvulos, né? Então você teria características das duas mulheres na criança, né? Então a gente não está falando de um grande banco de esperma, por exemplo, né? Que elas guardaram num dado momento e daí a reprodução é colocada a partir disso. Não, a gente está falando de uma invenção científica, né? Então a gente está falando de uma sociedade que mesmo que ela aponte não tem todas as suas questões em termos, né, de uma evolução social, né, como é uma preocupação para ela nesse último momento, né, de não ter elas não terem como ser fortes o suficiente para combater esses homens dentro de uma guerra, né? A gente ainda está falando de uma sociedade que conseguiu desenvolver um tipo de ciência aonde a relação, né, você poderia produzir vida a partir do encontro de dois óvulos, né? Mas aqui é justamente essa noção da entrada do homem e essa demanda do homem dizendo, bom, a Terra a gente acabou dando errado, né? A gente acabou não conseguindo, a gente teve uma série de questões que acabaram repercutindo na nossa vida. Então, drogas, né? Uma série
de exposições à radiação e tudo mais. E a gente precisa renovar, né, a vida humana, né? A gente precisa renovar a nossa espécie. Então essa renovação seria com a vinda de homens para esse lugar, né? Então aqui é interessante que não é só a noção, né, de como essas mulheres poderiam doar seus óvulos. É uma noção de repovoação, né? É uma noção demarcada de uma espécie de forma de governo, né? É uma espécie demarcada de um tipo de preocupação de continuidade da espécie, mas uma continuidade da espécie em certos parâmetros. Porque, por exemplo, se a gente está falando que só esses homens vão ir para esses lugares, o que acontece com essas mulheres da Terra, né? Em nenhum momento a gente disse que naquele planeta, né, no planeta original, a gente não tem mais mulheres. Então a gente está falando sim de um tipo de governo da vida, né? A gente está falando de um tipo de organização social, política, que está colocando os homens, né, dentro de um certo privilégio em relação às mulheres, como a gente vê no conto da Aya, né? E que começa a construir, então, essa noção dessa distopia sexual, como a gente vai ver no fim, né? Dela dizendo que ela gosta de imaginar que daqui 2 gerações, né, as bisnetas ou as netas dela teriam suficientemente recursos para combater esses homens que chegaram da Terra. Né? E eu acho que é justamente nesse ponto que eu gosto de passar para Donna Haraway, né? Porque qual que é a grande questão aqui? Por que a Donna Haraway nos ajuda a pensar todas essas provocações, né? Todas essas esse conto em si, mas essa noção de distopia sexual. Bom, a Donna Haraway, ela é uma filósofa, né, americana, e ela vai ter um livro, né? Na verdade, ela tem um manifesto que se chama Manifesto Ciborgue, né? Que foi lançado em 91, mas que chegou no Brasil a partir dessa tradução, né, da Antropologia do Ciborgue, As Vertigens do Pós-Humano, em 2013. E o que a Donna Haraway produz nesse Manifesto Ciborgue, né? Bom, ela quer nos provocar a pensar essas nossas relações, né? E essas nossas fronteiras constituídas entre o humano e o animal, o organismo e a máquina, e o físico e o não físico, né? Então, o que ela vai dizer é que, no final de contas, todos nós somos ciborgues, né? Todos nós temos essas relações estabelecidas e que não necessariamente mais a gente consegue estabelecer fronteiras nítidas entre essas questões, né? Se eu pensar, por exemplo, eu acho que um exemplo muito bom para vocês pensarem o que seria o ciborgue para Donna Haraway, né? É essa noção, por exemplo, de que, de uma forma bem simples, eu, por exemplo, não conseguiria habitar esse mundo se eu não utilizasse mais meu óculos, né? Eu ainda assim precisaria de algum tipo de tecnologia, né? Ou algum tipo de máquina, de coisa não de algum tipo de auxílio não de um organismo humano, né, que me possibilitasse ter acesso a essas coisas. Ou se a gente pensar, por exemplo, em pessoas com deficiência, né, e que a gente pensa, por exemplo, na questão das varetas, né, das bengalas de acesso, né, das bengalas que possibilitam um outro tipo de relação com o mundo, por exemplo, de pessoas cegas, né, ou os tipos de próteses que a gente tem. Isso seria um mecanismo muito rápido para a gente pensar, né? Seria essa noção de que talvez a deficiência seria esse espaço, então, do ciborgue. Mas a Donna Haraway faz uma provocação maior, do tipo, não, mas a gente é ciborgue, né? Quando eu tô falando, por exemplo, com vocês através de um vídeo, né? E esse vídeo é feito dentro de uma rede, ou, por exemplo, se a gente pensar que a maior parte de vocês deve ter visto aqui, né, essa divulgação através do Instagram, né, que vocês tiveram acesso a esse material a partir desse tipo de rede social, que eu não consigo, por exemplo, viver sem um celular ou sem uma televisão, se eu não consigo viver sem uma série de tecnologias e de outras coisas, e que não são necessariamente uma noção de que eu poderia abrir mão dessas coisas, né? Porque
mesmo que eu abra mão dessas coisas, o resto da sociedade está funcionando a partir delas, né? Então, de uma certa forma, eu tenho que reorganizar e eu tenho que conversar com essas pessoas, né? Eu tenho que entrar em acordo com as pessoas para dizer que eu não vou fazer parte disso, né? Então, para Haraway a gente é ciborgue justamente porque a gente não tem mais como definir essas barreiras muito claramente, né? Essas barreiras entre humano e animal, o organismo e máquina e o físico e não físico, elas ficam cada vez mais borradas, né? E justamente a gente tem todo um trabalho dentro da ciência de tentativa de reformular essas barreiras, um trabalho também político-social de reformulação dessas barreiras, mas que, como a dona Haraway vai colocar, talvez o espaço mais interessante seja justamente a gente se pensar enquanto ciborgue. E por quê? Porque ela vai definir o ciborgue enquanto esse organismo cibernético, híbrido de máquina e organismo, né? Uma criatura que uma criatura de realidade social e também de ficção, né? Então o ciborgue, ao juntar todas essas questões, ele é capaz de mudar o mundo, né? E por que ele é capaz de mudar o mundo? Porque para dona Haraway, a gente está falando de ficção quando a gente fala de ciborgue, tanto quanto a gente fala de realidade. A gente está falando de imaginação, né? Então, para ela, as ficções científicas, né, como a gente viu, e ela principalmente vai estar pensando ficções científicas feministas, porque ela é uma autora que pensa muito a relação de gênero, né, esses trabalhos em termos de relação e gênero, mas a ficção científica, né, ela entra dentro desse nosso escopo, dessa nossa conversa, enquanto um processo de mapeamento da nossa realidade social e corporal, né? Então, a ficção científica, ela é um recurso imaginário que pode sugerir alguns frutíferos acoplamentos, né? A ficção, em termos de imaginação de realidades futuras, né, ela consegue nos produzir críticas e levantar perguntas, né, para o nosso momento atual, né? A partir da imaginação eu consigo trazer questionamentos, né? Por exemplo, quais são os tipos de governos de corpos em relação a gênero que nós temos, né? Quais são, quando que a gente está falando que o gênero é marcado, né? Quando que ser um homem ou ser uma mulher é uma característica que muda as relações sociais, né? Uh, o que significa a gente ter um processo de reprodução que não passe pelo nível biológico, né? De uma reprodução sexual que se faça através do sexo, que se faça através da ejaculação e da ovulação, né? O que significa? Quando a gente coloca isso como um potencial, o que isso faz, né? O que essa possibilidade de imaginação ela produz? E nesse sentido, e agora volto para minha provocação inicial, né? Pensar distopias sexuais também é produtivo, né? Mesmo sendo uma utopia negativa, o efeito negativo ele traz uma possibilidade de crítica. Ele traz a possibilidade da gente pensar futuros, pensar imaginações e pensar formas de não seguir esse modelo, por exemplo, né? A imaginação ela pode seguir, ela é produtiva mesmo quando negativa, né? A gente tem um autor dentro das ciências sociais chamado Michel Foucault que ele vai dizer, bom, mesmo quando ele é negativo, né, o poder ele produz coisas, né? Então, no sentido de que toda restrição ela também é produtiva, porque ela produz uma barreira, ela produz uma fronteira, ela produz um espaço de não possibilidade, né? Se a gente, por exemplo, fala para uma criança que ela não pode botar o dedo na tomada, isso está produzindo um tipo de barreira, né? Está produzindo um tipo de associação ali dentro da cabeça dela de que, bom, existe alguma coisa perigosa dentro da tomada, que depois vai ser entendido enquanto eletricidade, ou seja, mas é a partir dessas pequenas noções negativas que a gente também produz coisas, né? Então, a distopia sexual, ela também funciona, e eu acho que é isso que eu queria que vocês tirassem, né, dessa primeira aula, é que a distopia sexual, ela funciona como uma forma da gente pensar não só imaginações de um futuro,
mas também de pensar críticas sociais, né? De pensar uh, e de produzir, né, uma imaginação ou produzir um tipo de realidade aonde a gente consegue melhor entender esses pequenos lastros ou essas pequenas dicas que a gente vai pegando, né? Como vários autores e autoras vão dizer, né, sobre como a ficção ela é uma produção de uma série de pequenos contatos que você vai tendo todo dia, né? Uma série de pequenas lembranças, memórias, experiências que você vai de alguma forma produzindo. A ficção também é um pouco disso, né? A ficção científica e a distopia sexual. Ela acaba nos produzindo essa noção de lugares para ir ou para também não ir. E como não ir, né? Eu acho que ela nos permite pensar sobre a nossa sociedade a partir desses processos. E a Donna Haraway concorda com isso justamente porque ela chama, né, o final desse manifesto ciborgue é justamente uma chamada coletiva para uma escrita ciborgue, né? Ou como ela vai dizer, a escrita ciborgue enquanto uma luta pela linguagem, contra a comunicação perfeita, contra o código único que traduz tudo, desculpa, que traduz todo o significado de forma perfeita, né? Então ela quer uma escrita ciborgue enquanto a escrita que produz ruído, que produz poluição, né? E que entende esse ciborgue, ou seja, esses monstros, como limite da comunidade, né? Ela consegue nos provocar a partir dessas imagens dos monstros a pensar, né? Povoar a nossa imaginação e produzir críticas, né? Produzir outros tipos de deslocamentos. Então, fica aqui o convite para vocês pensarem um pouco sobre isso e pensarem um pouco sobre essas noções, né, de ruídos e poluições. O que causou ruído, o que causou poluição para vocês dentro da obra da Joanna Russ, né? E o que causou ruído e poluição quando a gente está pensando em relações de gênero, né? Quando a gente está pensando em quando que o homem é colocado em jogo, quando que o termo mulher é colocado em jogo, né? Quando que essas coisas vão se mudando, né? Como que a própria estrutura desse conto vai nos demonstrando questões. Então, por fim dessa minha aula, eu queria convidar vocês a participar então do fórum de debate, né, junto comigo. Eu também vou participar lá com vocês durante a semana, mas queria deixar aberto, né? E eu acho que nós temos que, né, para esse curso funcionar, a gente tem que ser aberto. Nós temos que pensar coletivamente, né? Então, entender esse espaço como aberto para a gente colocar dúvidas, para a gente colocar impressões, para a gente colocar os devaneios que a gente teve durante esses processos de leitura, né? Uh, e aqui pensando, né, vocês podem colocar o que vocês quiserem, mas eu pensei em três perguntas que eu acho que podem, né, se vocês não necessariamente conseguiram pensar em alguma coisa, vocês podem se inspirar em uma delas para escrever alguma coisa lá pra gente, né? A primeira delas é um pouco que eu já lancei, assim. Quais distopias sexuais podem ser imaginadas a partir dos cenários que você vive cotidianamente, né? Ou seja, uh, se a gente pensar nos momentos atuais, por exemplo, de pandemia, né? A gente tem um livro que foi lançado aqui no Brasil que se chama Corpos Secos, que faz um tipo de tentativa nesse sentido, de pensar uma distopia a partir de uma epidemia, mas que não necessariamente está dentro de uma distopia sexual. A gente pode conversar um pouco melhor sobre isso, mas, né, eu acho que eu acho que não necessariamente é o foco do livro, mas a gente pode pensar muitas coisas, né? A gente pode pensar muitos problemas ou muitas questões e pensar um pouco, bom, que distopias, né, que vocês podem produzir a partir disso, né? Não necessariamente elas precisam ser sexuais, mas elas precisam de alguma forma dialogar com o gênero pra gente tentar imaginar um pouco melhor, né, o tema e o tópico dessa semana. O segundo é, você já teve contato com outra obra ficcional que usasse do tema distopia sexual para produzir uma crítica social? Conte-nos um pouco sobre a sua experiência, né? Então aqui vocês podem, por exemplo, dizer como foi a impressão de vocês vendo
o conto da Aya ou outros tipos, né, de distopias sexuais que vocês já encontraram. Tinha um filme muito famoso na década de 90, passava na sessão da tarde, que é O Último Homem, se eu não me engano, ou alguma coisa nesse sentido, que era uma coisa muito parecida com essa, né, de um universo só de mulheres onde aparece esse último homem. Uh, mas enfim, aqui também é um pouco um espaço de vocês também trazerem outras leituras ou outras indicações pra gente, né? Pra gente também povoar as nossas estantes, mas também povoar os nossos conhecimentos sobre outros tipos de autoras e autores que trabalham com temas parecidos, né? E por último, quais foram as suas impressões lendo o conto da Joanna Russ, né? Que situações cotidianas a leitura te provocou a repensar? Como foi a sua experiência, né? Então, contar um pouco como que foi o processo de deslocamento e como é que foi o processo de leitura, né? E o processo de leitura pode ser simplesmente não gostei, pode ser um simplesmente não me mexeu, não me provocou nada de novo, né? Porque eu acho que isso também nos conta um pouco sobre uh, como pensar melhor essas provocações do curso, né? Então, aqui também fica uma chamada para vocês serem livres. A gente também não tá aqui para defender uma boa literatura, uma má literatura, porque no final das contas eu e acho que as gurias também compartilham dessa noção de que o que vale a pena não é necessariamente o que a gente chama de alta ou baixa literatura, mas uma boa literatura é aquela literatura que nos provoca, né? Então, algo pode ser boa literatura para mim, mas pode não ser boa literatura para vocês, né? Depende muito do tema que a gente vai, né, já lançando mão do final da aula e da aula que vai ser o tema, que vai ser justamente experiência, né? E como que a gente pode pensar a noção de experiência a partir desses pontos de vista antropológicos, né? Mas aqui fica o convite, então, para vocês participarem do fórum, discutir, né? Sempre discutir democraticamente, com respeito aos colegas, né? Nós somos indivíduos democráticos, né? Vamos produzir um debate crítico interessante e a gente se encontra no fórum durante essa semana e semana que vem a gente se encontra então aqui para a segunda aula sobre experiência. Até lá!